Olá, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Hoje nós vamos continuar a história de Abigail. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre a verdadeira feminilidade e vamos saber um pouco mais sobre a história dessa mulher que a gente viu que é muito iluminada por Deus. Então, o verso áureo dessa lição nos declara: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Colossenses, capítulo 3, versos 18 a 19. Então, mais ao final, teremos algumas aplicações espirituais para o matrimônio, mas dando continuidade à história de Abigail, que se iniciou então na lição anterior, falando da sua coragem e ao mesmo tempo da sua brandura, a primeira pergunta nos questiona: somente quando Abigail relatou os fatos ao marido e o que aconteceu a Nabal? Temos então o texto de 1 Samuel, capítulo 25, versos 36 a 38. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. Então, nós vemos aqui que discernimento e sabedoria que tinha essa mulher. Ela chegou ali, Nabal estava embriagado, não ia ser capaz de discernir nada, ela resolveu não fazê-lo saber. E só no outro dia de manhã, quando ele estava já sóbrio, ela contou, né? Então o texto diz que ele ficou muito assustado, né, com a notícia, e 10 dias depois ele veio a falecer. E temos mais aqui no livro Patriarcas e Profetas, nos esclarecendo sobre essa história. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal e seus hóspedes em um grande banquete que tinham convertido em cenas de orgia e embriaguez. Não foi senão na manhã seguinte que ela relatou a seu esposo o que ocorrera em sua entrevista com Davi. Nabal era de ânimo covarde e quando se compenetrou de quão perto de uma morte súbita o havia trazido a sua loucura, pareceu achar-se atacado de paralisia. Receoso de que Davi ainda prosseguisse com seus intuitos de vingança, encheu-se ele de terror e prostrou-se em uma condição de irremediável insensibilidade. 10 dias depois, morreu. A vida que Deus lhe dera tinha sido apenas uma maldição para o mundo. Em meio a seu regozijo e alegria, Deus lhe dissera, como disse ao homem rico da parábola: esta noite te pedirão a tua alma. Então, que forte aqui esse texto relatando a experiência de Nabal e como que a vida dele não serviu de nada, era melhor que não tivesse nascido. Que nós possamos fazer diferente com nossa vida, que nós possamos trazer alguma coisa para esse mundo e que nossa vida tenha sentido. Então aqui destaca alguns pontos, né? Por exemplo, o ânimo covarde da parte dele, como que ele ficou aterrorizado, né, diante de tudo aquilo e achando que Davi então ainda iria ao seu encalço. E aí ocorreu algum tipo de derrame, algum AVC, alguma coisa que deixou ele naquela condição paralisada e pouco depois então veio a falecer. Nós vamos à segunda pergunta. Ouvindo sobre a morte de Nabal, que agradecimento Davi dirigiu a Deus? Ao que devemos ser encorajados através dessa história?
Então a nota do comentário bíblico, página 1022 do volume 2, também presente na meditação Vidas que Falam, página 170, nos declara o seguinte: quando Davi ouviu a notícia da morte de Nabal, agradeceu a Deus por não haver tomado vingança com suas próprias mãos. Ele havia sido impedido de fazer o mal, e o Senhor tornou a impiedade do ímpio sobre sua cabeça. Na maneira de Deus tratar a Davi e a Nabal, podem os homens sentir-se encorajados a pôr os seus casos nas mãos de Deus, pois em seu devido tempo porá as coisas no lugar certo. É algo também bastante impressionante que encontramos aqui, né? Mostrando da intervenção divina em favor dos justos, né? E não cabe a nós tomarmos em nossas mãos a vingança. Com certeza. Então Davi ficou aliviado, né, por não haver tomado a vingança, por conta justamente de Abigail. Se não fosse ela, ele teria feito algo que teria se arrependido para o resto da sua vida, como vem já relatando na lição anterior. Quantas situações aparecem que seria necessário um mediador, assim como Abigail, né, para impedir males terríveis de acontecer. Vamos então agora à terceira pergunta, que nos questiona: que erro Davi cometeu seguindo os costumes pagãos? Ficou livre de amargas consequências? Temos aqui 1 Samuel, capítulo 25, os versos 39 a 44. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jizreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Então nós vemos aqui Davi entrando num costume, né, pagão, a poligamia. Então nós vemos em relação ao texto, né, que aí não é contada entre as mulheres de Davi a primeira dele, né? Aquela que ele recebe ao derrotar Golias, aquela história bastante conhecida. A própria filha de Saul, Mical, é dada em casamento a Davi. Porém, em retaliação a Davi e tudo mais, ela já tinha sido dada a outro homem, de modo que já não era mais a esposa de Davi nessas condições. E naquela época havia, de fato, o divórcio também em Israel, segundo a lei mosaica. E aqui nós encontramos, então, mesmo assim, uma outra figura menos conhecida aí, né, Ainoã, sendo esposa juntamente com Abigail, portanto, ele tendo 2 mulheres, mesmo assim. Queria destacar aqui 3 trechos que estão fora da lição que aqui temos presentemente com os irmãos, para tratar exatamente desse tema da poligamia. Vejamos bem. O primeiro texto de Ellen White declara no Spiritual Gifts, volume 3, página 100, que a monogamia é o ideal de Deus para a humanidade. Deus não sancionou a poligamia em um único caso. Então, ainda que Deus tenha tolerado, devido à dureza do coração dos israelitas ao saírem
dos séculos lá de escravidão no Egito, tolerou eles se alimentando das carnes limpas e também determinando o divórcio. Mas Deus, em nenhum momento da história que é dito, ele sancionou a poligamia em sequer um caso, por mais que vastamente tenha se avançado esse costume nas diferentes épocas, né? No Patriarcas e Profetas, na página 145, também diz: a poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus. Sempre foi considerado uma transgressão, um pecado. E na página 338 do mesmo livro ainda nos orienta: a poligamia foi praticada em época primitiva. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. Todavia, depois do dilúvio, tornou-se novamente muito espalhada. Era o esforço calculado de Satanás perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma e diminuir a sua santidade, pois de nenhuma outra maneira poderia ele com maior certeza desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Então aqui o texto nos assevera em relação ao fato que já na época antediluviana temos a prática da poligamia. Por exemplo, naqueles descendentes de Caim, surge a Bíblia de maneira exemplificada, não era só ele, né? Mas é apresentado Lameque e as suas duas esposas. E nós temos aqui o fato de que esse foi um dos pecados, inclusive, que levou a ser acarretado o dilúvio. E aqui, depois do dilúvio, voltaram essas práticas pecaminosas, infelizmente. Em que contexto surge essa história de Davi que nós estamos estudando agora? Vamos lembrar que houve então a conquista de Canaã, na época de Josué. Depois desse período, depois que Josué já havia falecido, ocorre aquelas histórias do livro de Juízes, onde vez após outra o povo de Deus se erguia em fidelidade a Deus e não era subjugado por nenhum povo, voltava à infidelidade, à idolatria, e eles eram subjugados por povos vizinhos. E assim, vez após vez, vários casos nós temos de juízes que surge até que vem a história de Samuel, que era profeta e juiz, e a partir dele o povo de Israel pede o quê? Pede um rei. Aí que nós vamos chegar à história de Saul, à história de Davi. Então é uma época que não havia plena reforma religiosa. De modo que não é, por exemplo, na época de Esdras, Neemias, que foi feita uma grande reforma nesse assunto do casamento. Então, dentro daquele contexto, Davi então incorreu nesse erro. E agora nós vamos ver aqui, na nota do Patriarcas e Profetas, então da página 668, se ele ficou livre das amargas consequências que tal prática traz. Davi mais tarde desposou Abigail. Já era marido de uma mulher, mas o costume das nações de seu tempo tinha-lhe pervertido o discernimento, influenciando-o em suas ações. Mesmo grandes homens e bons têm errado, seguindo os costumes do mundo. O amargo resultado do desposar muitas mulheres foi dolorosamente sentido durante toda a vida de Davi. Então nós sabemos que a palavra permissão ela tem que ser compreendida, porque permissão não é porque quer, né? Porque é da vontade de Deus, mas porque Ele permitiu pela dureza ou desobediência do seu povo. Como um filho rebelde que tanto pede para o pai uma coisa que ele não quer dar e o pai acaba permitindo, mas a contragosto e para a própria tristeza do filho. Então eu me lembro da história das codornizes lá com aqueles israelitas que saíram do Egito. Deus permitiu que viessem o que eles queriam, mas para a própria desolação deles.
E aqui mesma coisa, era sentido então dolorosamente os efeitos que a poligamia causava. E aí nós vamos ver na própria história de seus filhos, né? De diferentes mulheres, as intrigas, as confusões que houve por conta disso, né? Sim. Lamentáveis resultados diante disso. Vamos à quarta questão. O que foi bem ilustrado na história de Abigail? Se naquela crise ela tivesse consultado Nabal, o que ele teria dito? Deus aprovou sua atitude? Então vamos ler aqui o texto de Ellen White na Meditação Cristo Triunfante, página 143, que narra de maneira maravilhosa qual que era o propósito de Deus, né? Como que Deus sancionou aquela atitude então dela. Diz assim: deseja o Senhor que a esposa dedique respeito a seu marido, mas sempre no Senhor. No caráter de Abigail, esposa de Nabal, temos uma ilustração da feminilidade segundo a ordem de Cristo, enquanto seu marido ilustra o que se pode tornar um homem que se entrega ao controle de Satanás. Abigail viu que algo precisava ser feito para impedir o resultado da falta de Nabal e que ela devia assumir a responsabilidade de agir imediatamente sem o conselho de seu esposo. Sabia que seria inútil falar com ele, pois tão somente lhe receberia a proposta com agressividade e desprezo. Repetiria para ela que era ele o senhor da casa, que ela era sua esposa e, portanto, sujeita a ele, devendo fazer o que ele ditasse. Ela reuniu os mantimentos que julgou necessário para aplacar a ira de Davi, pois sabia que ele estava decidido a vingar-se pelo insulto recebido. A atitude de Abigail quanto a essa questão teve a aprovação de Deus e a circunstância revelou nela um nobre espírito e caráter. Abigail enfrentou Davi com respeito, dispensando-lhe honra e deferência, e pleiteou seu caso com eloquência e sucesso. Embora não desculpasse a insolência de seu esposo, intercedeu ainda em favor de sua vida. Revelou também o fato de que era não só uma mulher prudente, mas também piedosa, informada acerca das obras e dos caminhos de Deus na vida de Davi. Então aqui muitas lições, né, são tiradas dessa experiência, mas vamos por partes aqui nas perguntas, né? O que foi bem ilustrado na história de Abigail? Nós vemos ilustrado aqui a feminilidade segundo a ordem de Cristo. Foi isso que Abigail demonstrou, enquanto seu marido demonstrou o contrário, né? O que é um homem que se entrega ao controle de Satanás. E aí, se naquela crise ela tivesse consultado Nabal, o que ele teria dito? Adiantaria de algo ela ter buscado? Alguma. Aqui a nota diz que ele diria: eu que mando, né? Você é minha esposa, você deve a mim respeito e, né, fica na sua, eu que sei o que eu estou fazendo. Então seria mais ou menos essa a resposta dele e acarretaria mal, ao mesmo jeito, a casa e a família dela. Então ela teve que agir sozinha. Exatamente. Então nós vemos aqui na leitura que, na realidade, Davi teria se vingado de fato, feito todo o mal, se ela tivesse agido por esse caminho. Uma vez que, quando o servo vem e fala com ela, o que ela faz? Imediatamente toma a atitude, então, em relação a agir para impedir de Davi consumar sua vingança, né? Se ela tivesse perdido esse tempo, se dirigindo a Nabal e tudo mais, não teria sido salva a casa. Então, Deus aprovou sua atitude? Com certeza, né? Como vimos na leitura, ela agiu de maneira nobre, evitando então o mal e livrando. Então, aqui diz que ela não desculpou o mal, as palavras rudes, né, que Nabal tinha, insolentes, aqui diz, né, que seu esposo
tinha dirigido a Davi, mas intercedeu por sua vida mesmo assim, e também agiu com deferência para com Davi, sabendo que Deus estava com ele. Então vamos para a quinta pergunta. De que maneira a esposa deve estar ao lado do marido? De que maneira o marido deverá exercer sua autoridade? Temos então agora o texto de Efésios 5, 22 a 29, que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui nós já ilustramos certos princípios paulinos sobre essa comparação, da mulher na figura da igreja e o marido na figura de Cristo, e esse amor que deve haver por ambas as partes, e então buscando a felicidade do outro deve ocorrer assim. Nós leremos mais em relação a esse tema. Muito importante, então, que nós vemos que tem que ser como a própria carne e que nunca se viu ninguém amaldiçoando sua própria carne. Então, pensar no outro sempre como se fosse você, sempre como se fosse me perguntando, é isso que eu gostaria que fosse feito a mim? E assim é também com o próximo, Nós fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, porque não se vê alguém fazendo mal ao seu próprio corpo. Aqui no Meditação Matinal, Cristo Triunfante, página 144, nos diz o seguinte: por esta história, podemos ver que há circunstâncias sob as quais é conveniente que uma mulher atue de modo imediato e independente, agindo com decisão no caminho que ela sabe ser o caminho do Senhor. A esposa deve estar ao lado do marido como sua igual, compartilhando as responsabilidades da vida, concedendo o devido respeito àquele que a escolheu como sua companheira para a vida. Quando o esposo possui a nobreza de caráter, pureza de coração e elevação da mente, que todo verdadeiro cristão deve ter, isso se manifestará na relação matrimonial. Se ele tem a mente de Cristo, não será um destruidor do corpo, mas estará cheio do terno amor, buscando alcançar o mais elevado padrão em Cristo. Procurará conservar sua esposa com saúde e ânimo. O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação com a igreja por muitos maridos em sua relação com as esposas, pois não guardam eles os caminhos do Senhor. Continuamos no manuscrito 17 do ano de 1891. A regra de Cristo é sábia e amorável, e quando os esposos cumprem suas obrigações para com as esposas, usarão a autoridade de que dispõem, da mesma forma bondosa com que Cristo a utilizou em relação à igreja. Quando o Espírito de Cristo controla o esposo, a sujeição da esposa resultará tão somente em descanso e benefício, pois ele requererá de sua esposa apenas aquilo que resultará em bem, e da mesma forma como o Criador requer submissão da igreja. Que aqueles que ocupam a posição de maridos estudem as palavras de Cristo,
não para descobrir quão completa deve ser a sujeição da esposa, mas para descobrir como podem eles ter a mente de Cristo, tornando-se purificados, refinados e aptos para serem os senhores de suas casas. Então, muito esclarecedores esses textos. Aqui fala que os maridos, dá informações sobre como devem agir as esposas e como devem agir os maridos, mas aqui diz que eles têm que estudar, não para saber como a esposa vai dever agir, mas como eles mesmos devem se parecer com o caráter de Cristo, tratar suas esposas como Cristo tratou a igreja. Então aqui é colocado que deve a esposa estar ao lado do marido como sua igual, compartilhando as responsabilidades da vida. E esse exercer da autoridade por parte do marido, nós vemos a responsabilidade que recai nessa figura de ser semelhante a Cristo, uma vez que ele exercerá com legitimidade a sua autoridade, como inclusive sacerdote, o líder espiritual daquele lar, uma vez que ele se assemelhe a Cristo. E aí nós vemos aqui também na leitura, nos mostrando então que na realidade, por um lado existe essa exigência do respeito por parte da esposa, por outro lado o amor da parte do marido. Em contraste é colocado isso tudo, e aqui é dito então que quando o Espírito de Cristo controla o esposo, a sujeição da esposa resultará tão somente em descanso e benefício, pois ele requererá de sua esposa apenas aquilo que resultará em bem. E aí então nós vemos que o quadro de Cristo e a sua igreja mais uma vez é trazido à tona, uma vez que Cristo deu sua vida pela igreja, e o marido, por conseguinte, ele deve estar disposto a prover e sacrificar em favor da esposa e eventualmente dos filhos. Então, existe tanto o aspecto do bônus como do ônus. Sempre deve ser considerado os privilégios e as responsabilidades que sobrevêm diante de ter então essa responsabilidade. Mas aqui nós encontramos então, retomando a questão que nós estávamos falando de Abigail, que a história dela nos ilustra o fato de, em certas circunstâncias, a mulher deve agir rapidamente, de imediato, de forma independente, agindo com decisão no caminho que ela sabe ser o caminho do Senhor. Então, de maneira ideal, o casal vai se consultar mutuamente para certas decisões a serem tomadas. Ao mesmo tempo, os cônjuges devem ter uma certa autonomia e independência em certas circunstâncias, para então imediatamente tomarem uma posição, tomarem uma decisão. Muito esclarecedor os papéis aqui, tanto da esposa quanto do marido. Passamos à sexta, o que é o verdadeiro amor? E que maravilhoso, agora nós vamos ler alguns textos aqui da Pena Inspirada Mensageira do Sr. Ellen White, que nos traz uma noção muito clara, muito madura do que seria esse verdadeiro amor. O primeiro texto é do Maior Discurso de Cristo, página 38. O amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Nutrido no coração, adoça a vida inteira e derrama seus benefícios sobre todos ao redor. E o Patriarcas e Profetas, na página 176, diz que o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia
e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo. Então, amor é sentimento, meramente? Não é. Aqui diz que é um princípio elevado, santo. E é algo que deve ser nutrido, né? Tá sempre em constante cuidado. E esse amor, então, que claro, provém do alto, ele vai modificar o caráter, vai reger os impulsos, subjugar, então, tudo que for defeituoso, né? Uma vez que dermos guarida ao verdadeiro amor em nossos corações. E aqui nós vemos algum aconselhamento, né, da parte de Ellen White também aos jovens, dizendo da fidelidade que eles devem ter na casa de seus pais, para então depois serem habilitados a construir seus próprios lares. E se for feito dessa maneira, e aqui essa passagem do Patriarcas e Profetas até está no contexto do casamento, né, de Isaac com Rebeca, então se for feito de maneira correta, então é dito que de fato vai haver o promover da felicidade. Então o marido vai procurar promover a felicidade da esposa e a esposa procurará promover a felicidade do marido. E então dessa forma, sim, o casamento não será o final do amor, mas tão somente o início de uma nova fase com maiores responsabilidades, mas sim numa maior maturidade também. Importante que aqui diz que fazendo isso, né, o amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Então o amor enobrece as outras afeições também. Ele faz um trabalho por inteiro no nosso ser. E o amor, ele não é só, no caso aqui está tratando de um amor de um marido, de uma esposa, mas o amor é muito amplo. E nós devemos nutrir em cada estágio da nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós vemos por que é colocada essa palavra nutrir, porque nós não somos naturalmente muito amorosos, né? Nós somos pecadores e nós temos que buscar todos os bons costumes e estar ali nutrindo o tempo todo. E isso vai se ver então na nossa família, no nosso círculo familiar, nos nossos amigos, como que nós vamos ser pessoas amáveis, bondosas e diferentes. Então, muito relevante esse comentário, né, da abrangência, de fato, do amor que aqui está falando, um amor altruísta, desinteressado, que é revelado por Deus primeiramente, e dele aprendemos. E isso deve nos levar, então, a, como a Nara falou, levar na vida, nas nossas relações, né? Em todos os aspectos, mas em grande parte isso pode ser primeiramente exercitado, treinado entre os cônjuges, né? Uma vez que aí você se habilita também para o relacionar com pessoas de fora. Aqui então nós vamos agora para a 7ª pergunta. Que conselhos são dados pela mensageira do Senhor aos que se unem em concerto vitalício? Qual o significado de união vitalícia? Que apenas para enfatizar mais essa palavra, né? Nós sabemos bem que algo que é vitalício dura por toda a vida, né? E esse é o propósito daqueles que se unem no matrimônio, para ser um concerto vitalício. Temos algo sobre isso em Malaquias, né? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher de tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um?
ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. O texto de Malaquias nos mostra a fidelidade para com quem? Para com a esposa, né? Aquele amor da mocidade, aquela primeira esposa, e não as outras, né? Que poderiam haver, nesse caso, erroneamente. Deus, então, era testemunha daquele primeiro casamento, aquele que foi feito na mocidade ainda. A pessoa deveria, então, pensar em relação a esse fato, né? Que Deus estava lá acompanhando aquele enlace. E temos mais em Mateus 19, do versículo 3 ao 6. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então essa foi a resposta de Cristo para aquela pergunta, né? Se era justo, era certo repudiar a esposa por qualquer motivo. Então Jesus claramente respondeu que não é certo, que o que Deus uniu não separe o homem. Então aqui Cristo está buscando uma restauração do matrimônio ao seu desígnio original, à sua nobreza original, mostrando que era um concerto vitalício e, portanto, rechaçando a lei do divórcio instituída na lei civil por Moisés em Israel como algo segundo a dureza dos corações. Se então Cristo aqui está condenando o divórcio, quanto mais a poligamia, né? Então nós vemos de maneira clara o propósito de Deus da restauração dessa instituição divina. Assim como sempre destacamos, no Éden nós encontramos então a alimentação original, o sábado, o sétimo dia da semana como dia de guarda e também o matrimônio como concerto vitalício. Devemos voltar às raízes, voltar às origens e compreender então a seriedade desses pontos. No sétimo testemunho para a igreja, na página 45, nos esclarece ainda mais sobre esse assunto. Caro irmão e irmã, vocês se uniram em um concerto vitalício. Está começando a sua educação na vida conjugal. O primeiro ano de vida matrimonial é ano de experiência, ano em que, como a criança aprende lições na escola, marido e mulher descobrem mutuamente os diferentes traços de caráter. Nesse primeiro ano de vida conjugal, não permitam que haja capítulos que possam manchar a felicidade futura. Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Meu irmão, o tempo, a força e a felicidade de sua esposa acham-se agora ligados aos seus. Sua influência sobre ela pode ser um cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Seja muito cuidadoso para lhe não estragar a vida. Minha irmã, você vai agora aprender as lições práticas no tocante às responsabilidades da vida conjugal. Tenha cuidado para aprender fielmente essas lições dia a dia. Não dê lugar a descontentamento nem acabrunhamento. Não almeje vida de ócio e inatividade. Guarde-se constantemente de ceder ao egoísmo.
Em sua união vitalícia, as afeições devem conduzir à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a seu respeito. Mas, ao mesmo tempo que se devem unir em um só ser, nenhum de vocês deverá perder sua própria individualidade na do outro. Deus é o dono da sua individualidade. A Ele é que se deve perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? E temos aqui ainda alguns trechos a mais nas páginas 46, 47, 49, que arrematam esses conselhos àquele casal, né, que tinha acabado de ingressar na vida matrimonial. Ela diz ainda que o casamento, uma união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que marido e mulher devem dedicar-se mutuamente. Nem o marido, nem a mulher deve tentar dominar. O Senhor expressou o princípio que orienta este assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo a igreja, e a mulher deve respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar espírito de bondade, resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. Lembrem-se, caro irmão e irmã, que Deus é amor e que pela sua graça conseguirão fazer-se mutuamente felizes, como prometeram em seu voto matrimonial. Eu queria começar o meu comentário pelo final aqui, o que Ellen White destacou. O casamento só será bem-sucedido se Cristo estiver neste lar. A graça de Cristo somente nos capacitará para então trazer essas graças cristãs então para dentro do lar. Então aqui nós vemos que pode haver a promessa mais bela, mais profunda possível. Um casal fazer com as melhores das suas intenções aquilo. Não de maneira fingida, mas em realidade desejando aquilo. Mas falhará se não tiver então em ligação com Deus para com isso. Mas vamos destacar também outros pontos dessa carta aqui de testemunho, né, que Ellen White dirigiu àquele casal e que nos traz princípios maravilhosos. Quantos conselhos importantes são dados aqui a esse casal e a todos os casais que leem. Então ela dá nos mínimos detalhes conselhos práticos tanto para o marido quanto a esposa e principalmente, muito importante aqui, ela diz do primeiro ano da vida de casado, que é ali um preâmbulo do que há de acontecer no resto da vida, que o casal está se conhecendo diferenças de caráter, né? Ali vão ser descobertos coisas boas e também coisas não tão boas, a irmã White diz, né? Então vão se descobrindo defeitos e coisas boas na pessoa que você se uniu. E como uma criança na escola, no seu primeiro ano, aprende, né, da matéria, é esse primeiro ano para o casal muito importante. Então não devemos deixar que algo manche para o resto da vida esse começo. Devem estar dispostos então a se moldar, se adaptar um ao outro, né? Uma vez que em certos aspectos, como você disse, somente no casamento se conhecerão em certos aspectos e, portanto, deverão estar com o espírito, com uma disposição de se moldar, se adaptar um ao outro. Aqui nós vemos que realmente é uma escola, ainda ela diz que nesta vida nunca se diplomarão, né? E aqui é dado um conselho muito duro ao marido, né? Dizendo a influência que ela exerceria sobre a esposa. E ele queria que essa influência fosse um cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Poderia ocasionar um ou outro, poderia estragar a vida toda de sua esposa se ele não agisse de maneira correta. Por outro lado, para a esposa, é dado que ela teria agora as primeiras lições práticas quanto a certas responsabilidades, ela deveria aprender fielmente essas
lições, não dar lugar ao descontentamento, ao desânimo, não almejar uma vida de ócio, inatividade, nada disso, não haver o egoísmo e tudo mais. E aqui então a parte que já destacamos algumas vezes ao decorrer da lição, né? Ellen White fala: em sua união vitalícia, as afeições devem conduzir à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Ao mesmo tempo, aqui vale uma última discussão em relação à individualidade. Ao mesmo tempo que é uma união tão profunda, tão íntima, a qual a Bíblia vai caracterizar os dois se tornando uma só carne, o que ocorre por outro lado? A nossa salvação vai em conjunto, é o casal? Não, né? Nossa individualidade pertence só a Deus, é que a mensageira nos diz. Então, dessa maneira, o marido não pode deixar para a esposa todo o desenvolvimento religioso e se confiar nela então para a sua salvação, e nem a esposa deve confiar então no marido como então a guarida para a sua salvação de modo algum. Cada um terá que prestar contas diante de Deus de maneira individual. Isso não é diferente, o solteiro, o casal, todos então terão que, não vai adiantar no dia do juízo, por exemplo, de repente dizer o que? Olha, na realidade eu não fiz isso, não fiz aquilo por causa do meu marido, não fiz isso e aquilo por causa da minha esposa. De nada adiantará apresentar essa desculpa no juízo final. Então, assim fica concluída essa lição maravilhosa, nos tratando de temas muito importantes, tratando do fim, então, da história de Abigail, de Davi, lições que nós podemos aprender, tanto de coisas a fazer como de coisas a não fazer. Por isso que a Bíblia sempre nos mostra os defeitos também desses grandes homens do passado. Então, nós sabemos que Davi muito errou em sua vida e que mesmo assim, ele ao final conseguiu sair salvo, né? E se arrependeu de todos os pecados que cometeu. Então isso mostra que há esperança para nós, há esperança para aquele que cometeu um pecado, por mais vermelho que seja, né? Cristo pode tornar branco como a neve. E também trazendo lições práticas aqui ao fim da lição sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre o amor, seja para o seu cônjuge, seja para com aqueles que estão ao seu redor. E que as mulheres cristãs, então, tenham o desejo de buscar essa verdadeira feminilidade que encontramos em figuras tais como Abigail, que combinaram de maneira maravilhosa a sua coragem com brandura. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.